Olá a todos, hoje trazendo a terceira parte desta obra aqui no canal, espero que estejam gostando, e para dar aquela força, se tiver 5 likes neste vídeo, farei a parte 4 dele. Também siga o canal no Instagram, link abaixo. Bora para o que interessa. No vídeo anterior, vimos que o nosso prota Shu King leva a informante Loli, que estava bêbada, para a sua casa e ela no momento de bobeira do prota o agarra e se atira em cima dele. Ao agarrar o prota ela fala para ele não ir e ficar com ela, ele aceita em ficar, assim ela fica feliz e após isso ela paga em cima dele, depois corta para a cena em que ele está olhando alguns documentos em seu celular. Dias depois King está em cima do telhado de sua escola, cultivando e pensa sobre a pedra espiritual, onde que neste mundo não existe isso, sendo que esta pedra é uma ótima forma de se ganhar neste mundo e pensa em criar mais para vender, assim não terá problemas com dinheiro. Final da tarde, King vai para a casa de Ye para ver a mãe de Shinji que por sinal está ótima e curada e diz a ele que se no futuro ele tiver algum problema, basta ligar para ela que irá ajudar na hora. Após isto, ele sai da casa e vai se indo embora, pensativo que agora é cultivar por completo, porém é interrompido pela voz de Shinji que já mete aquela beijoca no prota dizendo que é um pequeno presente dela, por ter salvo a mãe dela. E diz a ele que na próxima vez ela dará seu presente por completo. Ele feliz, diz que não é nada mal ser beijado por uma garota assim. Mais tarde em seu quarto, fazendo o cultivo, ele invoca sua espada e solta um poder espiritual, assim se livrando do seu corpo fraco e revivendo seu corpo espiritual. Com o barulho que ele estava fazendo, a sua irmã abre a porta resmungando, quando se depara com ele só de cueca, já batendo a porta ela grita falando que não irá mais atrapalhar sua bagacerice, e não irá mais entrar de vez em seu quarto. Ele cabisbaixo só lamenta e diz que é mais um mal-entendido. Logo após ele se veste e coloca sua pedra espiritual em seu pescoço e vai em direção à casa de leilão. Shu King mostra a pedra ao comerciante. Ele iria negar, mas ao mesmo tempo que vê a pedra e fica louco para vê-la e percebe que poder ajudar em cultivo e que é um tesouro raro. Então Zayu, da casa dos leilões se apresenta ao King, e lhe pergunta quantas pedras Shu King teria. King respondendo que teria 5 delas, Zayu dá uma proposta de pagar 200 mil ienes, sendo que com as 5 pedras ele pagaria 1 milhão de ienes. King aceita a proposta e diz que valeu a pena, pois o valor foi mais alto que ele imaginou, e diz também que mais tarde ele poderia fazer um monopólio de negócios para os leilões e das artes marciais. Logo após o prota recebe uma mensagem da Uaua que ela está convidando ele para ir num bar, ele fica feliz, mas percebe ao mesmo tempo que alguém veio atacar ele com uma faca. Assim ele ativa o poder de sua pedra espiritual e grita formação de espada. Assim é liberado um poder tremendo que faz o assassino recuar, porém o prota com sua espada dá um golpe nele. Com isso o prota coloca a espada no ombro do assassino e pergunta quem mandou ele. Respondendo o assassino diz que foi Liu Wei, assim após responder o prota o mata. Um tempo depois vemos Shu King com o corpo quente e as vistas começam a escurecer. Com dificuldade sem perceber acaba entrando no banheiro das mulheres e já com um cidadão nervoso, de repente a Loli abre a porta e fica de frente com o prota naquela situação. Ele abraça ela e acaba dando um beijão apaixonado nela. Terminando o que estava fazendo ele pede desculpas, mas a Loli o abraça mais ainda. Ela provocando, pede para ele continuar com o que estava fazendo. Cortando a cena, deparamos com uma situação no sofá, se enrolou aquilo, e ele vê que não tem mais escolhas, a não ser conquistar aquele mundo. No outro dia na escola o nosso prota está tirando aquele belo cochilo na classe, até que Tang Zian aparece e pede para o prota não dormir e que venha almoçar com ela. Ela logo percebe um odor diferente nele e pergunta a ele por que ele tem cheiro de outra mulher. Mas sem resposta, ela deixa esse assunto de lado e pergunta a ele onde eles iriam comer, ele agradecendo nos pensamentos dele, que deu graças porque ela não continuou com mais perguntas. Já saindo da escola, ele pergunta a Zian por que o convidou tão de repente, ela respondeu que só queria comer com ele e perguntou se poderia abraçá-lo, ele pega a mão dela, assim os dois ficam envergonhados e ele acaba beliscando ela.
Ela acaba se irritando um pouco e fala ao Shukin como se atreve a beliscar ela, e ele acaba dando uma risada, mas ela se perde por um momento em seus pensamentos, que ele é uma pessoa importante para ela e que se sente protegida e porque ela se sente assim. Logo após eles chegam no restaurante, ele acaba fazendo o pedido e logo vê duas mulheres passando por eles com facas na cintura. Ao se levantar para pegar o seu pedido que já estava pronto, as duas mulheres que tinham sentado logo ali, vão em direção a Tang Ziyan e sacam as facas. Chegando perto dela, chega o prato de macarrão voando direto na cabeça de uma delas, assim a queimando na cara. Mesmo assim a outra tenta novamente atacar Ziyan, mas o prota para na frente dela e acaba sendo esfaqueado na barriga. Porém ele libera seu poder espiritual e acaba derrubando a mulher, ele ataca a outra também e acaba derrubando ela. Porém a mulher que tinha sido derrubada primeiro pelo prota pula por trás dele e dá uma palmada nas costas de Shukin. Ao se virar ele dá uma risada e joga ela contra um balcão, derrotando as duas mulheres. Ziyan pergunta a Qin se ele veio de uma família de artes marciais antigas, mas ele nega e diz que é difícil explicar esta situação. Pegando a mão de Ziyan ele diz a ela, para saírem dali pois não era seguro e que ela ligasse para a família dela, para se encarregarem das duas mulheres. Já na cidade ele se apoia a Ziyan, pois não conseguia mais caminhar direito devido ao seu ferimento. Assim ela diz que irá levá-lo ao hospital, mas ele nega e diz que consegue se curar sozinho. Ela logo pergunta se Liu Wei tinha batido nele e se estava em perigo. Ele, dando o ar da graça, diz que consegue lidar com gente assim e que não precisava se preocupar. Ela pergunta ao prota por que ele tinha salvado ela. Ele acaba respondendo que sente como já a conhecia e que faria qualquer coisa por ela, inclusive morrer. Neste momento ela ficou envergonhada, mas cortando o prota diz a ela que se ela confiar nele, ele o ajudará e ainda completa dizendo que sabe da situação de sua família. Ela completa dizendo que ao investigarem acabaram descobrindo que a família ali estava por trás do roubo da fórmula familiar dela. Ele, agarrando ela nos ombros, pergunta a Ziyan se acredita que ele pode resolver o problema de sua família, dizendo que é simples, desde que possam criar uma nova fórmula de refinamento. Ziyan diz que a família dela levou mais de 20 anos para conseguir fazer isso e que não é fácil, mas o prota diz que falarão sobre esse assunto mais tarde e que terá um leilão em 2 dias, lá eles falarão mais a fundo sobre isso. De repente Qin sente um aperto no peito e nos seus pensamentos diz que colocou um reiki na Shenxi e se pergunta como pode o reiki ser apagado tão de repente. Assim o prota sai caminhando e diz a Ziyan que não vai voltar à escola. Já no telefone Qin pede para Oa rastrear o telefone de Shenxi e que deve mandar a localização a ele. Ela diz que vai tentar e mandar para ele. Qin liga para Zaiyu, dono da casa de leilões, pedindo ajuda, pois ele estava precisando de um carro, e o aceitando, fala aos clientes de a casa de leilões estará fechada hoje. Cortando a cena onde Yu e Qin estão dentro de um carro, e Qin olhando o GPS do celular de Shenxi diz que tem que ir para lá. Assim Yu começa a cortar o trânsito a toda velocidade. Mais à frente o prota usa seu poder espiritual da visão e vê que Shenxi está desmaiado em uma van e diz a Yu que devem pará-lo. Yu acelera e vai na frente da van e freia, fazendo assim a van ir para o lado e bater em uma árvore. O prota sai com sua espada em direção à van e os guardas sacam as pistolas, porém sem tempo para eles. O prota já derrota eles facilmente. Ao abrir a van alguém nas costas dele solta um poder espiritual, fazendo assim a van pegar fogo e logo aparecem 2 homens à frente. O prota se perguntando que essa habilidade é de alguém que pratique artes marciais antigas como ele naquele mundo? Espero que aqueles que assistiram o vídeo até o final tenham gostado. Esse foi o resumo do capítulo 20 ao 25. Caso queiram a parte 4, deixe seu like. Leia mangá.